E aí gente, que é o John com mais um vídeo, e hoje eu vou explicar pra vocês por que quando você compra um HD de 1TB, quando você pluga ele no Windows, ele aparece um pouco menos. Para exemplificar pra vocês, eu vou usar um HD de 2TB, que quando você pluga no Windows vai mostrar 1.8TB, e você vai perceber que quanto maior a capacidade do disco que você está comprando, maior vai ser a diferença entre o que está escrito na caixa e o que o Windows reconhece quando você for plugar o disco na sua máquina. Porém, quando você pluga ele no macOS ou no Ubuntu, vai aparecer 2TB, sem você fazer nada no disco. E nesse momento, provavelmente, você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Mas eu vou explicar certinho para vocês. Bom, em alguns ramos da tecnologia, para você fazer cálculos, você usa base 2, e para outros ramos da tecnologia, você usa base 10. Quando você está falando de armazenamento, ou quando você está falando de equipamento de rede, você usa base 10. E quando você está falando, por exemplo, de memória RAM, você usa base 2. E você me pergunta o que isso faz de diferença. Eu vou usar o giga como exemplo. 10 elevado a 9 dá 1000 e 2 elevado a 30 dá 1024. Então o giga, se você usa base 2, é 1024. Se você usa o base 10, é 1000. E como eu já disse antes, armazenamento e equipamentos de rede usam base 10, então vão usar 1000 para falar que é 1 GB. E memória RAM usa base 2, então vai falar que 1024 é 1 GB. Só que o problema é que tanto quem trabalha com armazenamento, quanto equipamento de rede, quanto memória RAM, usava o termo gigabyte. Só que você não sabia se era 1000 ou 1024. Mas para acabar com essa confusão, a International Electronical Commission, também conhecido como IEC, ou Comissão Internacional de Eletrônica, criou uma denominação diferente entre o gigabit e o gigabit. Claro que eu estou usando o giga como exemplo, mas existe o mega, o giga, o tera. Basicamente a unidade do gigabit tem a sigla GIB e o gigabyte continua sendo o GB. E o base 10 se convencionou a se chamar em gigabyte, por ser mais comum para armazenamento, e o gigabit vai ser a base 2. Porém, nem todo mundo adotou esse padrão. O macOS, a partir de 2010, começou a usar o gigabyte como 1000 em vez de 1024, e logo depois o Ubuntu fez a mesma coisa. Então, quando você pluga um disco de 2TB no Ubuntu ou no macOS, eles mostram a capacidade em gigabytes, ou seja, em base 10. Só que no Windows ele faz o cálculo usando o gigabit e mostra como gigabyte. Então você vai ver, por exemplo, o HD de 2TB mostrando 1.8TB, porque existe essa diferença nas unidades. E não é só o Windows que não leva isso em consideração, os fabricantes de memória RAM também não aderiram à mudança de nomenclatura, então quando você vê no seu pente de memória que tem tantos gigabytes, na verdade a quantidade que tem ali é gigabytes. Porque como eu já disse antes, memória RAM usa base 2, então 1 GB é 1024. Bom, então é por isso que quando você pluga o seu HD no Windows, você não vê o que estava escrito na caixa do seu disco, e sim um pouquinho a menos, e não necessariamente a caixa está errada, é só que o Windows ele mostra uma unidade diferente do que deveria ser o padrão. Bom, é isso, eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo, ou se você preferir o lugar onde a gente responde mais rápido é via as DMs do Instagram, que o link tá aqui na descrição. Além disso, você pode se inscrever no canal pelo logo que tá aparecendo na tela, dá uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo que o YouTube tá recomendando pra você, dá uma olhada nesse outro vídeo, que é o último vídeo que a gente lançou aqui no canal, não esquece de dar uma olhada nas redes sociais do canal que estão aí na descrição, e até o próximo vídeo.